Até o final de março de 1944, as forças soviéticas avançaram para a Romênia, cruzando o rio Prut em direção às estradas críticas entre Chernivtsi e Bucareste. Com a 7ª Divisão Panzer avançando, um confronto de blindados era inevitável. Bruno Friesen, artilheiro de Panzer IV no 25º Regimento Panzer, 7ª Divisão Panzer, esperava em Suceava, 75 quilômetros ao sul de Chernivtsi, com sua companhia. Em suas memórias, Bruno Friesen fornece um relato claro e detalhado dos veículos blindados alemães, oferecendo insights sobre seu desempenho em combate e as realidades da guerra na linha de frente. Ele descreve vividamente a batalha em Suceava, contando como sua companhia de Panzer IV encarou a força total de um ataque soviético. A companhia de Friesen havia descarregado 17 Panzer IVs recentemente, mas o destino final deles era desconhecido. Enfrentando uma onda de T-30 e 485 soviéticos com infantaria, o terreno oferecia pouco espaço para manobra. Campos encharcados e valas cheias de água tornavam um confronto brutal e direto inevitável. A posição defensiva ideal era uma estrada lateral com amplo campo de tiro, em vez de manter a posição diretamente na estrada principal ou ao lado dela. Isso permitiu que os Panzer IVs angulassem seus cascos, usando o canhão principal para adicionar uma inclinação efetiva à armadura frontal e lateral. No entanto, essa posição tinha desvantagens. O motorista e o operador de rádio não gostavam quando o cano da arma obstruía suas escotilhas. Com 87 projéteis atrás deles, a saída de emergência pela torre estava bloqueada. Mesmo com as preocupações, a unidade assumiu posições fora da estrada, preparando-se para lutar. Por volta das 10 da manhã, os primeiros 19 tanques T-30 e 485 apareceram em coluna, acompanhados por infantaria. A prioridade era clara. Elimine os tanques primeiro, sabendo que sua destruição também incapacitaria grande parte da infantaria. Se necessário, a metralhadora cuidaria do resto. A única metralhadora utilizável era a do operador de rádio, pois o canhão principal estava carregado com projéteis perfurantes, tornando a MG-34 coaxial imprecisa. A mira telescópica do tanque tinha escalas de alcance diferentes, até 2.400 metros para projéteis AP com tampa e 1.400 metros para munições rígidas compostas. Carregados com munições AP, eles estavam prontos para lutar. Disparar projéteis perfurantes de blindagem exigia total concentração. O artilheiro precisava das duas mãos para a 75 mm, relegando a MG-34 operada por pé a uma função secundária. 250 metros, o primeiro tiro atingiu o T-34 líder em um 45 graus. As chamas irromperam de repente, obrigando a infantaria soviética a se dispersar como marmotas amedrontadas. Um breve e intenso confronto se seguiu, com os Panzer Hochkorps bem posicionados destruindo a coluna de tanques soviéticos. A cerca de 175 metros da rodovia, logo viram que outros Panzer IVs já tinham feito seu trabalho. 8 T-34s foram destruídos em 10 minutos, marcados por uma espessa fumaça preta. A posição deles compensou, apesar da perda de 2 Panzer IVs. Felizmente, as tripulações sobreviveram e se prepararam para fugir. Nenhuma infantaria soviética permaneceu à vista, provavelmente recuando com os T-34 sobreviventes em direção ao chassi. Mas a batalha não estava terminada. Com o T-34 e o Panzer IV tardio capazes de 48 km/h em terreno sólido, era possível, mas perigoso. As minas antitanque soviéticas e alemãs eram uma ameaça constante. Esses explosivos em forma de disco metálico, com cerca de 31 cm de diâmetro e até 5,44 kg de trinitrotolueno, poderiam quebrar uma esteira e destruir a suspensão de um tanque.
A onda de choque frequentemente deixava motoristas e operadores de rádio atordoados, por vezes incapazes de andar por horas. A tripulação os temia. Bruno Friesen relembra os eventos. Nosso comandante da companhia não perdeu tempo, dando a ordem para perseguir imediatamente. 3 Panzer Quarters saíram do esconderijo, deixando os 12 restantes como guarda traseira. Saindo da posição segura, aceleramos na rodovia em formação solta. Com bastante combustível e munição, a única preocupação era alcançar os T-34 em retirada. Minas não eram uma preocupação. Os soviéticos já haviam limpado o caminho em sua fuga. Eles poderiam ter usado fumaça para nos retardar ou reforços para nos flanquear, mas não o fizeram. Nossas ordens eram claras. Ataque os T-34 por trás. Uma tática incomum que pode dar certo. Os lamaçais da primavera impossibilitaram a fuga fora da estrada para todos, confinando o combate à rodovia. Nossa maior vantagem? A 80 mm do Panzer IV enfrentou o inimigo, enquanto os T-34 expuseram sua fraca 30 mm. Porém, havia o risco de as tripulações soviéticas poderem se voltar contra nós subitamente. Tínhamos que pegá-los rápido e atacar antes que pudessem reagir. Depois de umas 5 km, alcançamos os 11 T-34S logo após uma curva na rodovia. Eles estavam esticados em uma coluna irregular, alheios a nós. Sem guarda traseira, nem mesmo um soldado. O plano era simples. Ataque primeiro e com força. Cada atirador miraria na posição de 6 horas, visando o compartimento do motor entre os tubos de escape. Um acerto direto desabilitaria ou destruiria o tanque, com um projétil AP incandescente atingindo a tripulação. Outra opção era mirar logo acima do convés traseiro, atingindo a torre sob sua saliência para incapacitá-la. Nossa primeira salva seria uma surpresa mortal. O segundo seguiria em sequência. Tentamos eliminar o líder do T-34 na próxima curva, prendendo o resto em um gargalo, sem deixar rota de fuga. Nossos 3 Panzer IVs pararam, mirando nos T-34S desavisados a apenas 300 metros à frente na curva. As primeiras e segundas salvas soaram como tiros rápidos. Quando a poeira baixou, 4 T-34S estavam em chamas. Confirmamos nossas baixas mais tarde. Nossa equipe derrubou um, fazendo 2 para o nosso Panzer naquele dia. Antes que pudéssemos atirar novamente, os T-34 sobreviventes giraram suas armas para trás, dando à infantaria soviética agarrada a eles uma carona inesperada. Eles não pararam para nos enfrentar, mas dispararam sobre seus convéses traseiros como arqueiros partos modernos. Enquanto continuávamos atirando, outro T-34, atingido e em chamas, desviou da estrada. Isso deixou 6 ainda em funcionamento. A infantaria soviética havia desaparecido com eles. Sem atrasos ou resistências desesperadas. Tanques fugindo sob fogo. Um dos T-34, disparando de 650 metros, acertou um golpe de raspão na nossa torre. O projétil não penetrou, mas deixou uma cicatriz de 20 centímetros que travou nossa arma no lugar, presa às 2 horas. Estávamos fora da luta, pelo menos com nossa arma principal. Com nosso Panzer IV agora danificado, voltamos para nosso local de batalha inicial. Os 6 T-34 restantes desapareceram, rugindo para o sul em direção a Jaci. Nossa coluna de 3 veículos retornou com cautela, o tanque líder cobrindo a frente e o último vigiando a retaguarda. De volta à nossa posição inicial, os 12 Panzer IVs do nosso comandante de companhia ainda estavam lá, ocultos ao longo de uma estrada de serviço florestal. As armas estavam apontadas para a rodovia, umas para o norte, outras para o sul.
As equipes mantiveram-se em alerta máximo. Os tanques estavam camuflados com galhos. Uma calma tensa se instalou. A batalha ainda não havia terminado. Porém, os soviéticos não permitiriam nossa partida sem contestar. Os reforços deles chegavam, guiados pela densa fumaça preta que subia dos tanques destruídos. Eles sabiam que estávamos presos na rodovia, a mesma que lhes custara 13 guerras de T-34. Esperávamos o fogo do foguete Katyusha, o temido órgão de Stalin, mas em vez disso, morteiros de 12 centímetros nos atingiram. Os projéteis de alto explosivo, disparados a quase 6 quilômetros, eram devastadores e não tínhamos como revidar. O Panzer IV foi projetado para fogo direto, não para contrabateria. Uma unidade de reconhecimento soviética guiava o bombardeio em algum lugar à frente. Estávamos presos, indefesos contra uma das armas mais letais da guerra. O ponto fraco do Panzer IV era seu convés traseiro. Um fino compartimento atrás da torre não protegia, e as saídas do motor eram alvos expostos. Um explosivo bem colocado ou um coquetel Molotov poderia incapacitar o tanque. Por isso, empilhar latas de combustível lá atrás era suicida. Granadas de morteiro soviéticas choveram, mas falharam em acertar diretamente. O objetivo deles? Nos expulsar. Por sorte, as árvores absorveram a maioria das explosões, e os estilhaços não causaram danos significativos. Por enquanto, mantivemos nossa posição. Às 11h15, nosso comandante da companhia fez a chamada. Sem mais espera. Com 14 Panzer IVs, ele transformou defesa em ataque. Melhor atacar primeiro do que ser o alvo. Com nossa arma desabilitada, fomos ordenados a destruir nosso tanque quando os soviéticos se concentrassem na força em retirada. Aquela explosão nos daria tempo para escapar a pé. Salvamos apenas a MG-34 e 600 munições, deixando para trás 2.550 munições e um compartimento de armazenamento crivado de morteiros. A carga de demolição de 1 quilo, amarrada embaixo do assento do atirador, era minha responsabilidade. Eu puxei o detonador. 90 segundos. Sem tempo para transferir as munições de 75 mm. A explosão despedaçou o tanque. A torre foi levantada do casco. Uma maldita vergonha. Com isso, deixamos a rodovia em Suziava, seguindo os trilhos do trem para o oeste em direção a Guru e Marlui, e além. Enquanto íamos para os Cárpatos, ainda ouvíamos os canhões de tanques rugindo atrás de nós. Nunca soube o destino das 14 equipes do Panzer IV 70 homens, que cobriram nossa fuga após a batalha em Suziava em abril de 1944. A frente romena oriental permaneceu estável até 20 de agosto de 1944, quando os soviéticos lançaram uma ofensiva para esmagar as forças do eixo no sudeste europeu. Em julho de 1944, a 7ª Divisão Panzer já havia se mudado para a Lituânia. O desengajamento foi apenas um de muitos para Bruno Friesen, um atirador de tanque canadense que lutou pela Alemanha. Bruno nasceu no Canadá de imigrantes ucranianos com ascendência alemã. Sua vida mudou drasticamente quando a família se mudou para a Alemanha em 1939, atraída pelas promessas do Reich. Em 1942, ele foi convocado para o exército alemão, servindo nos tanques Panzer IV e Jagdpanzer IV. Sua memória oferece uma perspectiva rara de um soldado aliado lutando pelo eixo. O autor descreve de forma clara e detalhada o desempenho em combate e as realidades na linha de frente dos veículos blindados alemães.